História de Heródoto, 484 a.C. a 425 a.C. Traduzido do grego por Pierre-Henri Larcher, 1726 d.C. a 1812 d.C. Nota do editor. Mais de meio século escoou desde a publicação do Heródoto de Larcher. E durante este meio século, o sucesso dessa obra não cessou de crescer. É hoje um livro clássico e os próprios sábios lhe deram o justo lugar, assinalando-o como um monumento durável de um grande trabalho que absorveu a vida inteira de seu autor. Quando Larcher publicou esta tradução, creu necessário juntar-lhe um grande número de notas tiradas das fontes as mais sábias e úteis, seja para o estabelecimento do texto, seja para a inteligência dos fatos. Estas notas encheram 4 volumes de sua primeira edição e 6 de sua segunda. Era muito, era demais, sem dúvida. E, entretanto, Larcher preparava uma terceira edição, que vimos, a qual juntaram um bom número de novas notas. Acusaram-no, com razão, deste luxo desenfreado de erudição. E Volney, sábio notável e, ademais, homem de gosto, expressou o desejo que uma mão amiga se encarregasse de desbastar este cipoal da ciência, sobre o qual a árvore vigorosa de Heródoto ficava como que embalsamada. O objetivo seria aclarar e não sufocar o historiador. É este trabalho que oferecemos hoje ao público. Tentamos realizar o voto de Volney de suprimir a erudição inútil, acolher os esclarecimentos indispensáveis e reunir em um muito pequeno número de notas, emprestadas de outros comentadores, tudo que pudesse facilitar o estudo do pai da história, ou, como chamava o Dom Saint-Croix, do grande rival de Homero. L. Aimé Martin, 26 de maio de 1842. Vida de Heródoto por Larcher. Heródoto, nascido em Halicarnasso, no ano de 4.230 do período juliano. Isso é uma data, pessoal. 4.230 do período juliano é uma data. 484 anos antes de nossa era, aí é uma comparação entre as duas datas, era Dório de extração, ilustre de nascimento. Teve por pai Lixas e por mãe Drio, que tinham um lugar de destaque entre seus concidadãos. Paniases, poeta célebre, ao qual alguns escritores abdicam o primeiro posto após Homero, embora outros o coloquem após Hesíodo e Antimarco, era seu tio por parte de pai ou de mãe. Nada há de certo a respeito. Paniases nasceu, se dessemos crédito a Suidas, na 68ª Olimpíada, isto é, no ano 4.247 do período juliano, 407 anos antes da Era Vulgar. Não posso compartilhar esta opinião, porque se seguiria que Heródoto, seu sobrinho, seria 17 anos mais velho do que ele. Não ignoro que há tios mais jovens que seus sobrinhos. Tenho exemplo. Também insisto, menos nessa razão do que sobre o tempo em que faleceu Paniases, embora não possa ser fixada de maneira certa. Mas sabemos que Ligmades, tirano de Halicarnasso, foi derrubado nos anos 4.257 do período juliano, 457 anos antes de nossa era. Ter-se-ia, pois, que fazer morrer este poeta no mais tardar em 4.256 do período juliano, ou seja, 458 antes da Era Vulgar. Se a acessão de Suidas fosse verdadeira, Paniases teria no máximo 9 anos quando faleceu. Como, com esta idade, poderia ter feito sombra ao tirano? Como poderia ter composto estas obras que lhe deram tão grande reputação?
Prefiro, por essa razão, colocar seu nascimento na 68ª Olimpíada. Teria, pois, 50 anos quando Ligdames o mandou matar, e teria tido tempo para compor este grande número de obras que o imortalizaram. Ademais, o próprio Suidas admite que há autores que o fazem mais velho. Paniazes era conhecido pelo Heracleiade e pelo Iônicos. O Heracleide era um poema heróico em honra a Hércules. Nele, o poeta celebrava as conquistas deste herói, em 14 livros contendo 9.000 versos. Diversos escritores o mencionam com distinção. Isaac Tizé, em seus prolegômenos sobre a Cassandra de Licofron, Próprios em seu Crestomatia, Suidas na palavra Paniazes, Pausânias, que até lhe cita 2 versos, e o Escoliasta, de Píndaro, que menciona um do 3º livro. Quintiliano, bom juiz nessas questões, nos diz que ele não igualava em eloquência nem Hesíodo, nem Antimaco, mas lhe ultrapassava o primeiro pela riqueza de seu tema, e o segundo pela disposição que lhe dera. Denis de Alicarnado, que não se destacava menos na crítica do que na história, nos traz também o mesmo juízo. Atenho-me a estas autoridades, as quais poderia juntar as de diversos outros autores, tais como Apolodoro, Santo Clemente de Alexandria, Ateneu, etc. O mesmo Paniazes tinha escrito em versos pentametros um poema sobre Codros, Neleu e a colônia Iônia, que se chamava Os Iônicos. Este curioso poema, do qual nunca seria jamais lamentar a perda, porque entrava em uma infinidade de detalhes históricos sobre esta colônia, compreendia 7.000 versos. Só nos restou deste poeta 2 pequenos pedaços de versos com um fragmento em que Paniazes celebra o vinho e os prazeres da mesa tomados com moderação. Estobeu e Ateneu os conservaram para nós. Podemos encontrá-los em diversas coletâneas, e muito mais corretamente na dos poetas gnômicos, publicada em 1784 em Estrasburgo por Brunck, crítico cheio de gosto e de sagacidade. Há ainda 5 versos deste poeta que se podem ler em Etienne de Bizâncio, na palavra Trencourt, suspeito que são do Heracleida. Brunck não julgou apropriado lhes dar um lugar em sua coletânea. Nestes belos séculos da Grécia, tomava-se um cuidado particular na educação da juventude, formando-lhes o coração, cultivando-lhes o espírito. É de se presumir que a educação de Heródoto não tenha sido negligenciada, embora ignoremos quais foram seus mestres. Não podemos sequer duvidar quando vemos empreender em uma idade pouco avançada longas e penosas viagens para aperfeiçoar seus conhecimentos e para adquirir novos. A descrição da Ásia por Decideus, a história de Lídia, de Xantos, as da Pérsia, de Elâmicos de Lesbos e Charon de Lampsaco, gozavam então a mais alta reputação. Estas obras agradáveis, interessantes, foram sem dúvidas devoradas por Heródoto, nesta idade em que se é ávido por conhecimento, e lhe inspiram o vívido desejo de percorrer os países cujas descrições o haviam encantado. Não era, contudo, uma vaga curiosidade que o levava a viajar. Ele se propunha uma finalidade mais nobre, a de escrever história. O sucesso dos historiadores que o haviam precedido não o amedrontou. Pelo contrário, serviu para inflamá-lo. E, embora Elânico de Lesbos e Charon de Lampsaco tivessem tratado em parte do mesmo assunto, longe de ser desencorajado, ele ousou lutar contra eles, e não se esforçou em vão em superá-los. Ele se propunha escrever não a história da Pérsia, mas somente a da guerra que os gregos tiveram que sustentar contra os persas.
Este assunto, simples na aparência, lhe forneceu a ocasião de fazer entrar no mesmo quadro a história da maioria dos povos com que os gregos tinham relações íntimas, ou que lhes importava conhecer. Sentia que, para executar este plano, deveria escolher materiais e adquirir um exato conhecimento dos países dos quais se propõe a fazer a descrição. Foi por isto, em vista, que empreendeu suas viagens. Percorreu a Grécia inteira, o Épiro, a Macedônia, a Trácia, e, segundo seu próprio testemunho, não se pode duvidar que tenha passado da Trácia aos Citas, para além do Íster e do Boristeno. Por toda parte, observou com olhar curioso os sítios, as distâncias dos lugares, as produções dos países, os usos, os costumes, a religião dos povos. Fuçou em seus arquivos e em suas inscrições os fatos importantes, a sequência dos reis, a genealogia dos personagens ilustres e, por toda parte, ligou-se aos homens mais instruídos e dedicou-se a consultá-los em todas as ocasiões. Talvez tenha se contentado nesta primeira viagem em visitar a Grécia e que, em seguida, rumou para o Egito, passando daí para a Ásia, na Calcídia, a Sítia, a Trácia, a Macedônia, retornando à Grécia pelo Épiro. Seja como for, o Egito, que mesmo hoje em dia ainda desperta o espanto e a admiração dos viajantes inteligentes, não poderia deixar de entrar no plano de Heródoto. Hecateu já havia viajado para ali antes dele, e por todas as aparências tinha feito uma descrição do Egito. Porfírio pretende que este historiador tenha se apropriado do Viagem da Ásia deste escritor, da descrição da fênix e do hipopótamo, com a caça do crocodilo, e que apenas fez algumas mudanças. Mas o testemunho de Porfírio é mais que suspeito, pois Calímaco atribui esta viagem da Ásia a um escritor obscuro. Acrescento, com Valquinae, que se o historiador tivesse sido culpado deste plágio, Plutarco, que compôs um tratado contra ele, não teria deixado de denunciá-lo. Não temos nenhum escritor, seja antigo, seja moderno, que tenha dado deste país uma descrição tão exata e também curiosa. Ele nos faz conhecer sua geografia com uma exatidão que nem sempre tiveram geógrafos de profissão. As produções do país, os costumes, os usos e a religião de seus habitantes, e a história dos últimos príncipes antes da conquista dos persas, com peculiaridades interessantes sobre esta conquista, que teriam sido para sempre perdidas que ele não as tivesse transmitido à posteridade. Se crêssemos que nosso autor nada mais fez que recolher rumores populares, erraríamos grosseiramente. Não saberíamos imaginar os cuidados e as penas que tomou para se instruir. E para não apresentar a seus leitores nada além do certo, suas conferências com os padres do Egito, a familiaridade que desfrutou entre eles, as precauções que tomou para que não lhe impusessem nada, são garantias seguras do que ele afirma. Um viajante menos circunspecto teria se contentado com o testemunho dos sacerdotes estabelecidos em Mênfis. Mas este testemunho, respeitável sem dúvida, não lhe pareceu suficiente. Foi a Heliópolis e daí para Tebas, a fim de assegurar-se, por conta própria, da veracidade do que lhe haviam dito os sacerdotes de Mênfis. Consultou os colégios de sacerdotes estabelecidos nessas duas grandes cidades, que eram os depositários de todos os conhecimentos, e só depois de achá-los perfeitamente conformes com os sacerdotes de Mênfis, acreditou-se autorizado a dar os resultados de seus encontros. A viagem que Heródoto fez a Tiro nos oferece outro exemplo, não menos patente da exatidão de suas pesquisas. Soubera no Egito que Hércules era um dos 12 deuses nascidos dos oito mais antigos, e que estes 12 deuses tinham reinado no Egito 17.000 anos antes do reino de Amasis.
Tal assertiva seria bem capaz de confundir todas as ideias de um grego que não conhecesse outro Hércules que o de sua nação, cujo nascimento não datava senão do ano 1384 antes de nossa era. Como provei em meu ensaio da cronologia, no capítulo 13, como esta assertiva estava abalizada pelos livros sagrados e pelo testemunho unânime dos sacerdotes, ele não podia ou não ousava contestá-la. Entretanto, como queria conseguir a propósito uma certeza maior, se fosse possível, foi a tiro para ver aí um templo de Hércules, que se dizia ser muito antigo. Contaram-lhe nesta cidade que este templo fora erigido há 2.300 anos. Viu também em Tiro um templo de Hércules, sobrenomeado Taciano. A curiosidade o levou a Taços, onde encontrou um templo deste deus, construído pelos fenícios, que, correndo os mares sob o pretexto de procurar Europa, fundaram uma colônia nesta ilha, 5 gerações antes do nascimento do filho de Alquimene. Ficou então convencido que o Hércules egípcio era muito diferente do filho de Anfitrião, e ficou tão persuadido que o primeiro era um deus e o outro um herói, que diz-lhe parecerem agir sabiamente os gregos, que ofereciam a um Hércules, que chamavam de Olímpico, sacrifícios como a um imortal, e que faziam ao outro oferendas como a um herói. Suas excursões na Líbia e na Cirenaica precederam a viagem a Tiro. A descrição exata da Líbia, desde as fronteiras do Egito até o promontório Soloés, hoje Cabo Espartel, conforma-se em tudo ao que nos dizem os viajantes mais estimados, e o Dr. Shaw, em particular, não permitindo dúvida de que tenha visto este país por si mesmo, somos ainda tentados a crer que tenha estado em Cartago. Seus encontros com um grande número de cartagineses autorizam esta opinião. Ele voltou, sem dúvida, pela mesma rota ao Egito, e daí, enfim, passou a Tiro, como já disse. Após alguma estada nesta soberba cidade, visitou a Palestina, onde viu as colônias que Sesostris aí tinha feito edificar. E sobre essas colônias salientou o emblema que caracterizava a lassidão de seus habitantes. Daí foi a Babilônia, que era então a cidade mais magnífica e a mais opulenta que existia no mundo. Sei que muitas pessoas esclarecidas e Desvignoles, entre outros, duvidam que Heródoto tenha viajado à Síria. Não posso responder melhor a esse respeito, sábio, que me servindo dos próprios termos de um sábio, que não é menos do que aquele, isto é, o presidente Bourdieu, eis como ele se exprime. Embora as passagens de Heródoto, que fizeram muitos crerem que ele tenha realmente estado na Babilônia, não sejam muito claras, é quase impossível duvidar que ele não a tenha visto, se nos dermos ao trabalho de examinar a descrição exata que faz destas passagens de todas as singularidades desta grande cidade e de seus habitantes. Só mesmo um testemunho ocular poderia falar com tanta precisão, sobretudo em um tempo em que nenhum outro grego havia escrito a respeito. E mais, atentem-se à maneira pela qual fala de uma estátua de ouro maciço de Júpiter Belos, que estava na Babilônia, e que tinha 12 côvados de altura. Ao se dizer que ele não a viu, porque o rei Xerxes a havia feito transportar, não é insinuar tacitamente que ele teria visto todas as outras coisas que disse ter visto nessa cidade. É forçoso também reconhecer, por diversas outras passagens de sua obra, que ele tinha conferenciado nestes lugares com babilônios e persas, sobre o que dizia respeito à sua religião e sua história. Além do mais, não é admissível que um homem que tinha percorrido tantos países diferentes para se instruir de tudo que pudesse lhes concernir, tivesse negligenciado de ver uma cidade que passava por ser, então, a mais bela do mundo, e onde poderia recolher as memórias mais seguras para a história que preparava da Alta Ásia, sobretudo tendo estado tão perto dela. A Calcida
foi o último país da Ásia que percorreu. Queria assegurar-se pessoalmente se os cólcidos eram de origem egípcia, como lhe tinham dito no Egito, e se eram descendentes de uma parte do exército de Sesostris, que tinha se estabelecido neste país. Da Cólcida passou pelos citas e os guetos, daí a Trácia, da Trácia a Macedônia, e enfim voltou à Grécia pelo Épiro. Se não tivesse conhecido tão bem todos esses diferentes países, como poderia ter dado uma descrição exata, falar com clareza da expedição de Dario entre os citas e da de Xerxes à Grécia? De volta à sua pátria, aí não se demorou. Ligdames, filho de Pissínderes e neto de Artemisa, que tinha se distinguido na jornada de Salamina, era o tirano. E havia mandado matar Paniases, tio do nosso historiador. Heródoto, não crendo sua vida em segurança sob um governo suspeitoso e cruel, buscou asilo em Samos. Foi neste doce retiro que colocou em ordem o material que tinha trazido e fez o plano de sua história e compôs os primeiros livros. A tranquilidade e os desvelos de que desfrutava não extinguiram, contudo, nele o gosto da liberdade. Este gosto, inato, por assim dizer, nos gregos, unido ao poderoso desejo de vingança, inspirou-lhe o desejo de combater Ligdames. Com isso em vista, ligou-se aos descontentes e, sobretudo, com os amigos da liberdade. Quando sentiu a hora azada, reapareceu de súbito em Halicarnasso e, colocando-se à frente dos conjurados, bateu o tirano. Esta ação generosa não teve outra recompensa que a mais negra ingratidão. Era preciso estabelecer uma forma de governo que conservasse a igualdade de todos os cidadãos, este direito precioso que todos os homens trazem de nascença. Mas isso não era possível em uma cidade dividida em facções, onde os cidadãos imaginavam ter, por seu nascimento e por suas riquezas, o privilégio de governar e excluir de honras a classe média ou mesmo de vexá-la. A aristocracia, a pior espécie de todos os governos, era seu ídolo favorito. Não fora o amor pela liberdade que os havia armado contra o tirano, mas o desejo de se atribuir sua autoridade e de reinar com o mesmo despotismo. A classe média e o povo tinham tido pouca coisa a reclamar do tirano. Acreditavam ter perdido com a troca, vendo o governo nas mãos de um pequeno número de cidadãos, dos quais era preciso absorver a avidez, temer os caprichos e mesmo as suspeitas. Heródoto tornou-se odioso a uns e a outros. A uns porque o viam como autor de uma revolução que se mostrara desvantajosa para eles. A outros porque o viam como um ardente defensor da democracia. Espremido entre as duas facções que partilhavam o Estado, disse um eterno adeus à sua pátria e partiu para a Grécia. Celebrava-se então a 81ª Olimpíada. Heródoto se apresentou aos Jogos Olímpicos, querendo se imortalizar e ao mesmo tempo fazer sentir aos seus cidadãos quem era o homem que tinham forçado a se expatriar. Leu nesta assembleia a mais ilustre da nação, a mais esclarecida que houve, o começo de sua história, ou talvez os trechos mais apropriados para inflar o orgulho de um povo que tinha tantos motivos para se crer superior aos demais. Tucídides, que não tinha então senão 15 anos, mas do qual já despontava o brilho de seu belo gênio, que foi um dos mais brilhantes ornamentos do século de Péricles, não pôde conter as lágrimas à leitura desta história. Heródoto, que o percebeu, disse ao pai do jovem: "Ó Luros, vosso filho queima de desejo por conhecimento." Detenho-me um momento para provar. Foi na 81ª Olimpíada que Heródoto leu uma parte de sua história à Grécia reunida. É certo que Heródoto, tendo abandonado Halicarnasso e desejando fazer seu nome,
foi a Olímpia, e que leu uma parte de sua história, que foi de tal modo apreciada que se deu os 9 livros que o acompanham o nome de Musas. Luciano diz de maneira mais clara e mais formal. De outro lado, Marcelino nos informa que Tucídides verteu lágrimas ao ouvir esta leitura, e que Heródoto, testemunha da insensatez deste rapaz, endereçou a seu pai as palavras que mencionei. Tucídides nasceu no primeiro ano da 77ª Olimpíada, na primavera, e por consequência no ano 4243 do período juliano, que corresponde a 471 antes de nossa era. Tinha, pois, 15 anos e alguns meses quando assistiu a esta leitura. Poderia já ser sensível às delícias do estilo, mas essa sensibilidade não era menos surpreendente em uma idade tão tenra, e fazia perceber grandes esperanças. Se supusermos que este conhecimento pertence à Olimpíada precedente, torna-se ainda mais maravilhoso, para não dizer inacreditável. Se, ao contrário, recuarmos à 82ª Olimpíada, Tucídides, tendo então 19 anos e alguns meses, sua sensibilidade não teria tido nada de surpreendente e não se teria feito notar. É preciso, pois, constar, como Dodwell, que este historiador tinha então 15 anos. O padre Corsini, clérigo regular de escolas pias, é também deste parecer em seus Fasces Antiques, e cita, para provar-o, Luciano no tratado Sur la manière d'écrire l'histoire, embora não fosse questionado nesta obra. Este sábio, contudo, não tinha sobre o fato ideias bem definidas, uma vez que na página 203 do mesmo trabalho, recua esta leitura ao primeiro ano da 84ª Olimpíada, quer dizer, 12 anos, o que me faz crer que ele confunde aí a leitura feita nos Jogos Olímpicos com o que fez o mesmo historiador nas Panateneias, embora esta festa preceda a 84ª Olimpíada em mais de 15 dias. Voltemos ao nosso assunto. Encorajado pelos aplausos que recebera, Heródoto emprega os 12 anos seguintes a continuar sua história e em aperfeiçoá-la. Foi então que viajou por toda a Grécia, que até então só tinha percorrido, que examina com a mais escrupulosa atenção os arquivos de seus diferentes povos, e que se assegura dos principais trechos de sua história, bem como a genealogia das mais ilustres casas da Grécia, não apenas percorrendo seus arquivos, mas lendo suas inscrições, porque, nestes tempos antigos, transmitia-se à posteridade os acontecimentos mais interessantes como os mais remarcáveis, por meio de inscrições gravadas sobre monumentos duráveis ou sobre tripés que eram conservados com maior zelo nos templos. Estas inscrições continham os nomes dos que tinham tomado parte nesses acontecimentos, com os de seus pais e de suas tribos, de modo que, vários séculos após, era impossível se equivocar, malgrado a identidade dos nomes que se notavam às vezes nestes monumentos. Em uma dessas excursões, foi a Corinto, onde recitou, se dermos fé a Dion Crisóstomos, a descrição da Batalha de Salamina, com as circunstâncias honoráveis para os coríntios e, sobretudo, para Adimanto, que os comandava. Mas continua o sofista no discurso que endereça aos coríntios. Heródoto, tendo-vos pedido uma recompensa e não a tendo obtido, porque vossos ancestrais desdenhavam colocar preço na glória, mudou as circunstâncias desta batalha e as conta de maneira que vos é desfavorável. Um fato de tal natureza, se fosse provado, revelaria uma alma vil, e longe de procurar justificar Heródoto, contestando-me em admirar o escritor, abandonaria o homem ao justo desprezo que mereceria. Mas a resposta me parece muito fácil. Primeiro, se não tivesse tido duas opiniões muito constantes sobre a conduta
que os coríntios tiveram na jornada de Salamina, Heródoto não teria se exposto narrando-as, com o risco de ser desmentido pela maior parte da Grécia, de que procurava captar a benevolência, e que era, então, aliada e amiga dos coríntios. Segundo, Dion Crisóstomo viveu mais de 5 séculos depois dessa batalha, enquanto que nosso historiador nascera 4 anos antes que ela se desse. O primeiro não poderia conhecer as peculiaridades senão pela história e pelos monumentos, enquanto que o outro estava instruído não só pelos monumentos, mas também pelo testemunho de uma infinidade de pessoas que ali estiveram. Terceiro, a autoridade destes monumentos não é tão grande nesta ocasião, quanto é na maioria das outras, porque o próprio Heródoto conta que muitos povos, ao se mostrar a sepultura em plateia, vergonhosos de não ter ido a combate, tinham erigido cenotáfios com terra amontoada, a fim de se fazerem honrar na posteridade. Cenotáfios eram pedras que contavam histórias. Os coríntios podem ter feito o mesmo após a jornada de Salamina. Quarto, os versos que Simonides fez em honra aos coríntios e a Dimanto, seu general, não parecerão jamais uma prova conclusiva aos que conhecerem a cupidez desse poeta, e a que ponto prostituía sua pena a melhor oferta. Quinto, se o fato relatado por Dion Crisóstomo tivesse sido verdadeiro, Plutarco, que não deixou escapar ocasião alguma para mostrar sua animosidade contra Heródoto, não teria deixado de fazer a respeito as mais cruéis críticas, porque confessadamente o detestava, porque este historiador tinha dito verdade sobre seus compatriotas que não lhe eram vantajosas. Ele pretende, é verdade, que os coríntios comportaram-se valentemente na jornada de Salamina, e que Heródoto suprimiu seus elogios por malignidade. Entretanto, longe de as suprimir, ele relatou o que os gregos contavam de mais ufanosos para este povo. Mas, como fazia profissão de imparcialidade, não acreditou dever passar em silêncio o que diziam também os atenienses. Aqui seria o lugar para refutar o que diz Plutarco, para provar que os coríntios se cobriram de glória nesta batalha. Mas como isso me levaria muito longe, e que provavelmente muito poucos leitores teriam interesse nessa discussão, creio dever deixá-la de lado, inclusive porque esta digressão já está um pouco longa. 12 anos após ter lido uma parte de sua história nos Jogos Olímpicos, Heródoto leu outra em Atenas, na festa das Panateneias, que se celebravam em 28 de Hecatombeon, isto é, em 10 de agosto. A leitura aconteceu no ano 4270 do período juliano, que corresponde a 444 anos antes de nossa era, e no primeiro ano da 84ª Olimpíada. Os atenienses não se limitaram a elogios estéreis. Fizeram-lhe presentes de 10 talentos, por um decreto proposto por Aminto e ratificado pelo povo em assembleia, como atesta Dilo, historiador muito estimado. É sem dúvida desta recompensa que é preciso entender o que disse Eusébio, no lugar que citei, que Heródoto foi honrado pelos atenienses. Parece que esta acolhida teria devido fixá-lo em Atenas. Entretanto, ele se juntou à colônia que os atenienses enviaram a Túrium no começo da Olimpíada seguinte. O gosto que tinha pelas viagens foi superior, talvez ao reconhecimento que deveria aos atenienses, mas talvez também não crescem que ele abandonasse Atenas ao acompanhar um tão número de atenienses, entre os quais havia muitos distinguidos. Dizias então, por somente 15 anos, que se tornaria depois um grande orador, estava entre os colonos. Heródoto tinha então 40 anos, porque havia nascido no ano 484 antes de nossa era, e no primeiro ano da 74ª Olimpíada. O autor anônimo da Vida de Tucídides
coloca também este historiador no número dos colonos. Mas como é o único escrito que o menciona, é permitido duvidar. Ele fixa seu domicílio em Túrion. Ou se daí saiu, foi só para fazer algumas excursões pela Grande Grécia. Quero dizer, nesta parte da Itália que estava povoada por colônias gregas, e que foi assim nomeada não porque fosse mais considerado que o resto da Grécia, mas porque Pitágoras e os pitagóricos lhe deram uma grande celebridade. Há muita aparência que ele passou o resto de seus dias nessa cidade. E parece certo que foi por essa razão que se lhe dá, às vezes, o sobrenome de Heródoto de Túrio. Estrabão o diz positivamente. Eis como se exprime este sábio geógrafo ao falar da cidade de Halicarnasso. O historiador Heródoto era desta cidade. Chamaram-no depois Túrien, porque estava entre os que foram enviados em colônia a Túrium. O imperador Juliano não o chama de outra forma no fragmento de uma carta que Suidas nos conservou. Se o Turiano parece a qualquer um digno de fé, etc. A coisa foi mesmo levada tão longe que Heródoto, tendo começado sua história com essas palavras, publicando suas pesquisas, Heródoto de Halicarnasso, etc., Aristóteles, que cita este começo, mudou essa expressão pela de Heródoto de Túrio. Este sábio não é o único a fazê-lo, porque Plutarco observa que muitas pessoas haviam feito a mesma mudança. O lazer que gozou nessa cidade lhe permitiu retocar sua história e fazer algumas adições consideráveis. É assim que é preciso entender essa passagem de Plínio. É uma passagem em latim, né? Porque é certo que ele havia lido uma parte de sua história em Atenas antes de partir para Túrion, e que 12 anos antes havia lido outra dos Jogos Olímpicos. Esta passagem de Plínio induziu um erro o sábio de Vignoles. Não vou lhe dar o trabalho de refutá-lo. O presidente Bourrier já o fez com sucesso no capítulo 1 de seu Recherches et Dissertation sur Heródoto. Não se pode duvidar que ele tenha acrescido muitas coisas durante sua estadia em Túrion, pois relata fatos que são posteriores à sua viagem à Grande Grécia. Alguns sábios notaram antes de mim, e sobretudo Bourrier e Vesselin. Entre eles, primeiro, a invasão que os lacedemônios fizeram na Ática no primeiro ano da Guerra do Peloponeso, invasão na qual esse país foi devastado, exceto Deceleia, que pouparam por reconhecimento a uma boa ação dos decelenienses. Segundo, a sorte funesta dos embaixadores que os lacedemônios enviaram à Ásia no segundo ano da Guerra do Peloponeso e no ano 430 a.C. de nossa era. Terceiro, a defecção dos Medas sob Dários Notos, que este príncipe colocou pouco depois novamente sob julgo. Este acontecimento, que Heródoto conta, e que é certamente da 93ª Olimpíada, do 24º ano da Guerra do Peloponeso e de 408 antes de nossa era, prova que Heródoto teria crescido esse fato em uma idade bem avançada. Ele tinha, então, 77 anos. O presidente Bourrier colocou também, após a viagem de Heródoto à Grande Grécia, a retirada de Amiteia para a ilha de Elbo, de que fala Heródoto. Este sábio, enganado por Sincele, supunha que este príncipe ter-se-ia refugiado nesta ilha no 14º ano da Guerra do Peloponeso e no ano 417 de nossa era. Isso tudo antes de Cristo. Né? Dodwell e Vesselin tinham bem visto que a revolta de Amiteia, tendo começado no segundo ano da 69ª Olimpíada, o fim dessa revolta foi no segundo ano da Olimpíada seguinte, e, por consequência, anterior em 14 anos
a partida de nosso historiador para a Grande Grécia. Não relatarei aqui as provas, já o tendo feito de maneira bem ampla em meu ensaio sobre a cronologia. Foi também nessas viagens que aprendeu diversas peculiaridades sobre a cidade de Région, de Gela, de Zancre e sobre seus tiranos, particularidades que transmitiu à posteridade. Acabamos de ver que nosso historiador tinha 77 anos quando acrescentou à sua história a revolta dos Medas. Ignorou-se até que idade levou sua carreira e em que país a terminou. É verossímil que morreu em Túrion, e temos para apoiar essa pressuposição o testemunho positivo de Suidas, que nos conta também que foi enterrado na praça pública desta cidade. O que pode nos fazer duvidar é que o mesmo escritor acrescenta que alguns autores o fazem morrer em Pela, na Macedônia. Mas, como ignoramos até mesmo o nome destes autores, não sabemos quem que tem autoridade e qual o grau de confiança que merece. Marcelino escreveu em Via de Tucidide, que se vê entre os monumentos de Simon em Coelê, perto das portas de Melitíades, o túmulo de Heródoto. Poder-se-ia concluir dessa passagem que Heródoto morreu em Atenas, e é esse o sentimento do presidente Bourrier. Quem nos garante, porém, que fosse um verdadeiro túmulo e não um cenotáfio? Se foi cenotáfio, é um local onde, vamos dizer, está enterrado miticamente uma pessoa. Se foi erigido ao nosso historiador um monumento no lugar destinado à sepultura da casa de Simon, é porque, partindo para Túrion, obteve em Atenas o direito de cidade, que foi provavelmente adotado por alguém desta casa, uma das mais ilustres desta cidade. Porque sem esta adoção, não lhe teriam erigido um monumento neste lugar, onde não era permitido inumar ninguém que não fosse da família de Miltíades, que muito bem provou Dodwell. Resta, entretanto, ainda alguma incerteza. A inscrição relatada por Etienne de Bizance a faria desaparecer, se fosse assegurado que tivesse sido encontrada em Túrion, porque o primeiro verso desta inscrição atesta que as cinzas de nosso historiador repousariam sobre esta tumba. Creio que não posso melhor terminar sua vida que por esse epitáfio, que relata Etienne de Bizance. Esta terra encobre em seu seio Heródoto, filho de Lixas, dório de origem e o mais ilustre dos historiadores iônios. Ele se retirou para Túrion, que via como uma segunda pátria, a fim de se colocar a coberto das mordidas de Momus. Plano da história de Heródoto. Heródoto não se propunha, como diz ele mesmo no começo de sua história, senão celebrar os feitos dos gregos e dos persas, e desenvolver os motivos que haviam levado a estes povos a se fazerem guerra. Entre as causas desta guerra, as havia distintas e próximas, as havia distantes e próximas. As distantes eram os raptos recíprocos e algumas mulheres da Europa e da Ásia que, tendo dado aso à guerra de Troia, haviam ulcerado os corações de asiáticos contra os gregos. As causas próximas eram os socorros que os atenienses haviam dado aos iônios em sua revolta, a invasão da Iônia e o incêndio de Sardes pelos atenienses. Os persas, irritados com estas hostilidades, resolveram praticar uma vingança fragorosa. Os persas até então eram pouco conhecidos dos gregos. Era, pois, necessário fazê-los conhecer esta nação, contra a qual haviam lutado com tanta glória. Para chegar a esse fim, Heródoto tomou esse povo em sua origem e nos fez ver por que meios havia sacudido o jugo dos Medas. E com isso não teria dado aos leitores ideias bem claras e bem nítidas. Foi preciso lhes apresentar
um vislumbre rápido da história dos Medas. Esta história estava, ela mesma, tão ligada com a dos assírios, dos quais os Medas tinham sido súditos, que foi preciso instruir os leitores da maneira pela qual romperam os julgos e dar-lhes igualmente uma súmula da história da Assíria. Estas três histórias não são, pois, senão aperitivos. Não se pode desvendar uma sem tirar da obscuridade as duas outras. E se suprime todas as três, não se terá senão um conhecimento muito imperfeito das dificuldades que os gregos tiveram de suplantar. Ciro, tendo julgado a média marcha de conquista em conquista, este poderio formidável da inquietude acresce. Ele a quer suprimir, e ao fazê-lo, atrai sobre si as armas de Ciro. Foi batido e seu país conquistado. É ocasião para dar a conhecer os lídios. Heródoto não a deixa escapar, dando ao menos um esboço destes príncipes que tinham submetido a maioria dos gregos estabelecidos na Ásia. Contudo, como não perdia jamais de vista o plano de sua história, não diz senão duas palavras sobre a origem do reino da Lídia, de seus progressos e de sua destruição. Ciro, após esta conquista, deixa a seus generais o cuidado de submeter os gregos asiáticos, marcha em pessoas contra os babilônios e os povos de sua dependência, e os subjuga. Heródoto só se detém alguns instantes sobre os objetos os mais importantes e os mais interessantes. Assim não fala nem dos báctrios, nem dos sácios, que Ciro havia subjugado. Se estende sobre os massagetas, é porque a guerra que lhe fez Ciro foi muito funesta, e porque pareceu um combate que lhes deu. Cambises, seu filho, sucedeu. Confiante em seu poderio, marchou contra o Egito. Este país era então o mais célebre que havia no mundo, e os gregos começavam a viajar para lá, mais por interesse comercial do que por curiosidade e pelo desejo de se instruir, embora esses dois últimos motivos também existissem. Era, pois, de última importância dar-lhes conhecimento deste país singular, de suas produções, costumes e religião de seus habitantes, com uma relação sucinta de seus reis. Heródoto dedica a isso seu segundo livro, submetido O Egito. Cambises marcha contra os falsos esmerdis, que haviam se revoltado contra ele. Perece por um acidente. Pouco tempo após sua morte, descobre-se a trapaça do mago Esmerdis. Ele foi massacrado e elegem por rei Dario. Este príncipe volta a subjugar os babilônios que se haviam revoltado, e como era muito ambicioso, quer sujeitar os citas. Estes povos só eram conhecidos por seus vizinhos e pelos gregos estabelecidos nas cidades limítrofes à Sítia. Os citas eram, então, para os gregos, objeto de curiosidade, tanto mais espicaçante à medida em que já havia na Trácia e nas bordas do ponto Euxino, quer na Europa como na Ásia, colônias gregas. Se nosso historiador não se estendeu sobre esses povos com a mesma complacência que sobre os egípcios, ao menos o faz com extensão suficiente para dar aos gregos uma ideia da forma de seu governo e de seus costumes. Com uma descrição sucinta de seu país, esta descrição é tão exata que se encontra confirmada na maioria de seus pontos pelos relatos daqueles entre os modernos que viajaram pela Bulgária, Moldávia, Besarábia, Czernigov, Ucrânia, Crimeia e os cossacos de Don. Dario viu-se obrigado a voltar vergonhosamente aos seus estados. Os iônios, que não sabiam nem ser livres nem ser escravos, se revoltaram. Levantam-se, contudo, com o socorro dos atenienses, que, entretanto, não só o deram medíocres. Com estes socorros, apossaram-se de Sardes e a incendiaram.
Dario, compreendendo a parte que os atenienses tinham tido na tomada e no incêndio da cidade, jura vingar-se. Começa por colocar novamente sob julgo os iônios. Submetido aos iônios, envia contra os atenienses um exército formidável. Os persas foram batidos em Maratona. Com esta notícia, Dario, furioso, fez preparativos ainda mais consideráveis. Nestes, entretanto, tendo o Egito ser sublevado, era necessário reduzi-lo. A revolta do Egito apenas suspendeu a vingança de Dario. Logo que esse país foi submetido, retomou o desejo de castigar os atenienses. Mas sua morte, que sobreveio logo depois, suspendeu sua execução. Xerxes, seu filho e sucessor, que não era nem menos ambicioso, nem menos vingativo que seu pai, tão contente de castigar os atenienses, queria também subjugar, não contente de castigar os atenienses, queria também subjugar o resto da Grécia. Resoluto a marchar em pessoa contra os gregos, levantou o exército mais numeroso e mais formidável de que se ouviu falar. Equipou uma frota considerável e, durante diversos anos, não se ocupou senão em fazer transportar para as cidades fronteiriças da Grécia os trigos e os víveres necessários à subsistência desta multidão inumerável de homens. Sofreu logo uma derrota nas Termópilas, tendo sua frota a seguir sido batida em Salamina. Voltou vergonhosamente à Ásia, mas tendo deixado Mardônio na Grécia com a elite de suas tropas, este general, vencido na plateia, pereceu na ação com a maioria de seu exército. No mesmo dia da Batalha de Plateia, livrou-se em Micale, na Cária, um sangrento combate. Os gregos tiveram aí uma vitória significativa. É aqui que Heródoto termina sua história. Vê-se por essa curta exposição que há em todas as partes desta bela obra uma ligação íntima, que não se pode destrinchar nenhuma sem tirar a obscuridade de outras. Que nosso historiador caminha com rapidez e se para, às vezes, pelo caminho, é só para administrar a atenção de seus leitores e para instruí-los agradavelmente de tudo o que lhe é importante saber. Assinado Larcher. Aqui uma breve currículo de Larcher, o tradutor. Pierre-Henri Larcher, 1726-1812. Francês, foi um arqueólogo e erudito do século XVIII. Nascido em Dijon, após ter frequentado um colégio de jesuítas na juventude, seus pais o destinavam a uma carreira na magistratura, mas ele se orientou para as línguas e os escritores da antiguidade. Apesar de anônima, sua tradução de Callirhoy de Chariton, em 1763, assinalou-o como um excelente erudito grego. Seu ataque à filosofia da história, que Voltaire escrevera sob o pseudônimo de Abbé Bazin, suscitou considerável interesse à época. Seu arqueológico e mitológico Memoires sur Vénus, de 1775, foi comparado a trabalhos similares de Heine e Winckelmann. Traduzido em certo número de obras antigas de autores gregos, tais como Eurípides e Xenofonte, pela qualidade de seus trabalhos e o renome que adquirira nos estudos clássicos, foi incorporado à Academia dos Escritos das Belas Artes. Após a fundação da Universidade Imperial, foi indicado como professor de literatura grega em 1809, tendo Boissonade como seu assistente. Seu trabalho mais memorável foi a tradução de Heródoto, em 1786, que levou 15 anos para completar, e na qual trabalhou até o fim de seus dias, acrescentando-lhe notas e comparando-a com outras traduções. Com isso, terminamos.